Salve pessoal, tudo bem? Um tempo atrás eu me propus a fazer uma série de vídeos chamada Histórias de Paternidade, onde eu conto histórias reais, de pessoas reais, que me contam as histórias delas e me autorizam a reproduzir aqui para vocês. E hoje eu estou colocando o segundo episódio no ar, chamado O Risco que Matou Meu Herói. E depois do relato eu ainda vou fazer alguns comentários, então fica até o final, beleza? Até já. Lá em casa, meu pai sempre foi de passar o tempo livre dele num boteco. Gostava de ir pro bar, tomar umas e tal. Aí acho que era um domingo, eu tinha um trabalho de artes para fazer. Daí todo mundo já tinha almoçado. E eu já tinha ido de manhã jogar bola, já tinha feito tudo que eu gostava de fazer. Aí lá pelas 2 horas da tarde, mais ou menos, tinha comprado uma cartolina. Sentei numa mesa lá de casa e comecei a desenhar, tinha que entregar um desenho. Aí meu pai chegou do boteco, já tinha tomado umas, chegou todo empolgado, né, não sei o quê, e animado, já tinha tomado umas cachaças e tal. E eu tava sentado na mesa, fazendo meu desenho. Ele viu eu sentado na mesa e me deu foi um abraço, assim, ele veio meio que me deu um tapão, assim, nas costas, sabe, como se tivesse encontrado um amigo dele assim, e eu fiz um risco no desenho que eu estava fazendo. Não foi com a intenção de me punir, me bater, nada assim. Chegou animado e me deu esse esbarrão. Ele bateu e falou assim, e aí, mano, não sei o quê. Só que no que ele deu aquele tapa, eu fiz um risco na cartolina inteira. Estragou meu trabalho. Daí não tinha o que fazer. Eu só tinha comprado uma cartolina e até na hora eu falei assim, pô, cara, olha o que você fez, onde que eu vou comprar outra cartolina agora? Aí ele falou assim, o que você falou? Fechou a cara, ficou bravo. O que você falou aí, guri? Aí eu falei, pô, pai, olha o que você fez, cara, acabou com o meu trabalho, tem que entregar amanhã, onde que eu vou comprar outra cartolina? O que eu vou fazer pra arrumar isso aqui? Aí ele deu um tapa na minha cara, olhou no meu olho e falou assim, você é um vagabundo, quem paga tuas contas sou eu. E foi isso, ali morreu meu herói. E assim a gente ficou, fiquei praticamente uns 13 anos sem falar com meu pai. De lá pra cá foi só atenção, só atenção. Dos meus 14 até os 27 anos, a gente não se entendia. Eu vim embora pro Mato Grosso do Sul e toda vez que ele vinha passear aqui, a gente brigava. Em algum momento, a gente brigava. Mas não era só uma discussão, assim, a gente brigava de quase sair na porrada. Quando ele veio passar o Natal aqui uma vez, meu filho tinha acabado de nascer e tinha 10 dias e a gente quase saiu na porrada. Não era só uma discussão. Depois ele veio visitar a minha irmã na casa dela e de novo, a gente quase saiu no braço, sabe? E a gente sempre brigava porque ele não era mais aquele cara que eu tinha orgulho, assim, eu não respeitava mais meu pai. Depois daquele tapa, eu não conseguia olhar para ele e ver o meu pai. Eu vi um cara que me deu um tapa na cara por uma coisa que eu não tinha culpa. E aí eu voltei a falar com meu pai quando eu soube que meu irmão ia ser pai. Aí nesse dia eu voltei a falar com ele. Foi quando eu liguei chorando pro meu pai, porque até ali eu tinha assumido a responsabilidade de ser uma referência pro meu irmão mais novo, né? E quando eu descobri que ele ia ser pai também, eu fiquei sem saber o que fazer. Não sabia o que fazer. Foi meio sem querer, assim. Eu queria ser pro meu irmão o que o meu pai não foi pra gente, sabe? Então eu peguei essa responsabilidade pra mim. No dia que eu perdoei ele, foi quando eu senti vontade, senti falta de ter um pai de novo. E de lá pra cá eu mudei muito. Hoje a gente se dá muito bem, né? É o perdoar. A gente entende os motivos dele, entende como que foi a vida dele, se coloca na posição dele. E isso não é uma história longa, nem fantasiosa. Só que é uma coisa que nenhum homem, nenhum menino, nenhuma criança deve passar. Porque todo mundo sofre. Provavelmente ele também sofre pelas coisas que ele fez.
Muitas coisas eu acho que ele nem lembra, assim, que ele fez com a gente, só que a gente não esquece, né? E isso aí foi a pior coisa que ele podia ter feito comigo. Ele fez a gente passar outras vergonhas, mas me machucar mesmo foi isso. Eu nunca esperava meu pai bater na minha cara, nunca mesmo. Porque a gente cresce sabendo que a gente não pode bater na cara de um homem, porque isso tira toda a honra dele. A pior ofensa para um homem é levar um tapa na cara. A gente cresce com isso na cabeça. No outro dia, foi o dia que eu comecei a trabalhar. Ali eu virei homem. Foi pelo lado ruim, mas ali eu entendi que eu tinha que andar sozinho. De lá para cá, nunca mais eu pedi dinheiro pro meu pai. Ali eu entendi que eu precisava me virar. E não foi fácil, porque nos primeiros empregos eu trabalhei com gente muito ignorante, ou igual, ou muito pior que meu pai. Só que eu aprendi muito também com essas coisas, né? Infelizmente, isso nos afastou por muito tempo, mas tem coisas que a gente não tem escolha, né? A gente tem uma vida só e quer levar ela do melhor jeito possível. Foi uma coisa que me machucou e me magoou muito, muito mesmo. Mas teve um lado bom, se é que tem lado bom numa coisa dessa, né? Ainda bem que deu tudo certo, né? Estamos vivos. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar nesse relato é sobre a dificuldade que os pais muitas vezes encontram em controlar e lidar com as próprias emoções. Isso é uma característica comum de muitos pais. Eu, como pai, às vezes percebo que uma emoção impulsiva, às vezes num momento de irritação, como que isso é poderoso e a gente tem que se policiar para respirar, levar um tempo para prestar atenção, para compreender que tudo que uma criança, ou quando a criança é um pouco mais velha, quase tudo que ela faz, não é para te afrontar, não é para te confrontar, tá? E mesmo que seja, quem é o adulto da relação é a gente, enquanto pai, enquanto mãe. Ainda que a criança faça algo para realmente nos afrontar, é da nossa responsabilidade saber lidar com a emoção que ela está sentindo, ajudar ela a também compreender o que ela está sentindo e procurar um meio de resolver essa dificuldade. Então, nesse caso, talvez se esse pai tivesse compreendido que de impulso o filho dele respondeu preocupado com o trabalho de amanhã, talvez ele pudesse, por exemplo, ter sugerido virar a cartolina e falar: olha, tranquilo, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos fazer de novo, eu fico aqui com você, e resolvia. Então, um evento que talvez pudesse ter sido resolvido de forma tão simples se tornou uma marca na história de uma pessoa, se tornou uma marca na história de um homem e é algo que ele carrega até hoje. E aí a gente observa que ele ainda fala assim: olha, isso teve um resultado positivo porque me fez crescer, me fez olhar para mim mesmo e perceber que eu não podia depender dele mais. E aí eu arrumei um emprego e com isso eu cresci, minha vida se desenrolou, me tornei homem. Uma série de situações que é muito comum que os filhos façam para justificar a agressividade dos pais. Isso é extremamente comum. O que mais se ouve dos filhos que sofreram algum tipo de violência dos pais, pode ser o pai, pode ser a mãe ou outro adulto, a quem ele ame, pode ser um avô, enfim, alguém da família, sempre tem esse movimento para justificar, né? A pessoa teve uma vida difícil, a pessoa o pai dele era pior, e são coisas que fazem sentido. Não é mentira isso, né? De fato, a história dessas pessoas também reflete em como elas são, tá? Porém, a gente não pode continuar justificando as agressões das pessoas apenas pela história delas. A gente precisa começar a criar uma postura de mudança, conhecer mais, buscar outras formas de lidar com as próprias emoções e com as emoções das crianças, para que esse tipo de violência não seja mais naturalizado, não seja algo que muitos filhos dizem assim: eu apanhei, mas foi isso que me fez virar gente. E é interessante o seguinte movimento:
por mais que a pessoa acredite que isso fez ela ser uma pessoa melhor e tudo mais, você vê que ainda hoje essa é a lembrança que ela traz. Então você vê nesse próprio relato, no início, olha, isso matou o meu herói, eu jamais esperava que meu pai fizesse uma coisa dessa comigo. Quando um homem leva um tapa no rosto, isso tira toda a honra dele. E aí no final, mas se é que teve alguma coisa de bom, estamos aqui porque eu estou vivo, eu sobrevivi. E essa é uma coisa que costuma sempre estar nesse discurso para defender o agressor também, que, eu sobrevivi. Então, se eu sobrevivi, quer dizer que foi bom. É uma coisa que ela tem uma lógica aparente, mas que não é tão lógico assim. É como você dizer para alguém que perdeu as pernas. Olha, você perdeu as pernas, mas não significa muito, né? Afinal, você sobreviveu. Então, se sobreviveu, se está vivo, tá tudo bem, tá tudo ok. Só que a gente não para olhar quanto isso marcou a história da pessoa, tanto que ao relatar isso, ela lembra dos detalhes, ela lembra como ela se sentiu, ela lembra os efeitos que esteve durante toda a vida dela e ainda traz até hoje. Então, em resumo, se você é pai, é mãe, está assistindo isso, acredita que não controlar as emoções ou que punir uma criança quando ela demonstra um comportamento que você não aprova, você acha que isso é natural, eu sugiro que você busque outras formas de olhar para essa situação. A gente é o adulto, a gente é o pai, e para essas crianças, para os nossos filhos, a gente é mesmo o herói, a gente é a pessoa de quem ele espera acolhimento, o carinho, o afeto, um abraço, alguém que ajude ela a resolver os problemas. E a gente não pode substituir todas essas coisas boas que a criança espera da gente por alguém que a agrida, que a faça se sentir pior, que a faça se sentir desvalorizada e achar que esse movimento vai fazer ela aprender uma lição ou crescer emocionalmente saudável. Então é isso, obrigado por ter ficado até o fim e até a próxima.